Falando de acidente com um elevador que veio a despencar do 9º andar deste prédio residencial que fica na cidade de Santos, aqui do litoral paulista, pertinho da capital paulista, que aconteceu esse fato. As imagens estão aí na tela e a informação é muito triste que vem de lá. Informação já confirmada pelos homens do Corpo de Bombeiros de que 4 pessoas da mesma família morreram nessa queda desse elevador. Agora tudo, é claro, está sendo investigado para tentar descobrir o porquê que esse elevador teve algum problema ali no cabeamento que veio a despencar do 9º andar desse prédio. Imagine o susto e o impacto para quem estava ali dentro do elevador. Polícia teve lá, os corpos sendo retirados, você acompanha pelo carro do IML. Nossa equipe também acompanhou os outros moradores, não só que moravam nesse prédio, mas que moravam também naquele mesmo bairro, foram até o local ver o que estava acontecendo. Quando viram, durante a noite, a polícia cercando a região, ficaram assustados. Quando souberam da notícia, ficaram sem acreditar, porque tudo leva a crer que foi por uma falha mecânica do equipamento que fez despencar. E, infelizmente, você vê numa época de final de ano, família que provavelmente já estava, inclusive, combinada e marcada de passar o Réveillon juntos. E, infelizmente, 4 pessoas da mesma família tiveram a vida interrompida por conta dessa fatalidade, desse acidente terrível. E eu quero saber da Amanda Campos. Amanda, esse acidente poderia ter sido evitado se algum reparo fosse feito nesse elevador? Já se sabe o que de fato fez com que ele despencasse ali do 9º andar? Amanda Campos, bom dia para você. Oi, Dudu, bom dia para você e para todo mundo. Pois é, isso que a perícia, que a polícia e a Marinha do Brasil precisam descobrir a partir de agora. Isso porque, segundo informações da própria administração ali do prédio, foi feita a manutenção agora, no último dia 23 de dezembro, véspera de Natal. Então, não se sabe o que pode ter causado essa queda do elevador da área de serviço. Ele caiu do 9º andar diretamente para o térreo, matando 4 pessoas que estavam ali dentro. Essas pessoas eram realmente parentes de oficiais da Marinha. Então era a mulher de um suboficial da Marinha, também a irmã dela, o cunhado e o sobrinho dessa mulher, menor de idade. Segundo informações ali preliminares, informações de testemunhas, a mulher trabalharia ali na região, teria recebido os parentes, ela seria da Bahia, estaria casada realmente com um suboficial da Marinha. Isso porque esse edifício, viu, Dudu? Esse edifício foi erguido em 1998 e estava sob os cuidados da Marinha do Brasil. Então o que a gente sabe é que moravam ali parentes, familiares e os próprios oficiais ali da corporação que atuam no Porto de Santos. Lembrando que a queda, né, deste elevador que aconteceu neste prédio fica bem próximo ao estádio ali do Santos, fica na Vila Belmiro, então o estrago poderia ser bem maior. Como você disse no início da minha entrada ao vivo, né, Dudu? Muita gente agora se locomove, inclusive para o litoral, para visitar os parentes, para passar Natal, Ano Novo. Então o que a gente sabe é que essa tragédia poderia ter sido muito maior. Então a Prefeitura de Santos emitiu um comunicado, emitiu realmente uma nota para a imprensa e para todo mundo, falando realmente que está de luto, que não esperava que um incidente como esse pudesse acontecer, ainda mais nessa época do ano, uma época do ano em que a gente está pensando em confraternização, que a gente está encontrando realmente familiares e amigos. Então eles não esperavam. O que eles disseram, claro, é que vão falar com a Polícia Civil, também com a Marinha do Brasil. A Defesa Civil também já esteve no local, os bombeiros, claro, foram acionados. Segundo informações de testemunhas, então, uma equipe técnica que cuidava da administração deste edifício, cuidava dos elevadores, esteve no local, então, no último dia 23 de dezembro, o que aumenta realmente essa dúvida. O que causou a queda deste elevador? Lembrando, então, que o Natal, o Ano Novo dessa família, né, 4 membros de uma mesma família acabaram perdendo a vida, apesar de o Corpo de Bombeiros ter sido acionado ali bem no instante em que o acidente aconteceu. Infelizmente, nenhuma das vítimas pôde ser salvas. As vítimas morreram no local mesmo. Depois a Defesa Civil, a Polícia Civil, também a própria Marinha do Brasil, os oficiais estiveram no local durante toda a madrugada. Lembrando que esse acidente aconteceu ontem à noite, por volta das 8 horas da noite, então um horário bem cedo. A
gente sabe que o movimento ali em Santos é muito grande, em todo o litoral sul, litoral norte aqui de São Paulo e de todo o Brasil. A gente está falando de fim de ano, de uma época de Réveillon, todo mundo se preparando realmente para curtir esse período com a família. Então, o que a gente sabe agora, Dudu, é que realmente uma perícia bastante detalhada vai ser acionada. Até o início desta madrugada de hoje, os corpos ainda estavam no local. Isso porque eles tiveram que esperar realmente a perícia chegar para fazer realmente, tirar fotos, fazer as medições. Então, é impossível mexer nos corpos. Os corpos foram retirados agora há pouco, mas ficou grande parte da noite e o início desta madrugada ainda no local. Isso para não atrapalhar a investigação, não atrapalhar o trabalho ali dos policiais. Então, Dudu, essas são informações preliminares, lembrando que as investigações elas vão continuar acontecendo e nesse edifício que foi erguido em 1998, segundo informações da prefeitura, tá tudo certo com a documentação também do edifício, então o prédio não precisou ser esvaziado e nem precisou ser interditado. As pessoas continuam ali no local apesar deste acidente. Foi um acidente isolado. O que se sabe é que o elevador ele havia sido, tinha recebido o pessoal ali, os profissionais para fazer a manutenção agora no último dia 23 de dezembro. Então pode ter acontecido, como você disse no início da minha entrada ao vivo, Dudu, uma falha mecânica. É com essa hipótese então que esses profissionais que atuam na área trabalham, mas a gente ainda não sabe o que efetivamente causou a queda deste elevador da área de serviço, que acabou com 4 mortes, Dudu. Olha, Amanda, nós estamos acompanhando, quero até aproveitar a grande audiência desse momento para alertar você que sintoniza agora dessa tragédia. Amanda Campos trazendo os primeiros detalhes. Você imagina, a época de Réveillon, a família estava lá dentro do elevador, 4 pessoas, 4 vítimas fatais, é a informação de momento. Agora imagine o desespero, Amanda, para quem estava dentro do elevador. A gente já acompanhou aqui situações de até pessoas que ficaram presas em elevador. Aí já é uma situação muito desesperadora. Agora imagine você, juntamente com a tua família, você sabe que você está no 9º andar do edifício dentro do elevador e de repente ele começa a despencar. Claro que quem estava ali dentro do elevador sentiu na hora, porque ele não desceu devagar. Ele já desceu despencando do 9º andar e o impacto foi muito forte. Tanto é que devido a esse impacto, os bombeiros não tiveram como salvar as vítimas que lá estavam. Agora, a Amanda passou uma informação muito importante, que é a seguinte: dia 23 de dezembro, hoje nós já estamos no dia 31, coisa de menos de 10 dias atrás, uma empresa especializada foi fazer a manutenção. Aí eu te pergunto, será que foi algum erro dessa manutenção que foi feita nesse elevador que provocou essa queda? Será que foi uma fatalidade, algo que não poderia ser previsto pelos técnicos? Fica essa questão e fica esse mistério que vai ser solucionado, é claro. Isso aí não vai ficar impune, não. Você está pensando que vai ficar impune? Não. A perícia já foi até o local e já está investigando. Agora, o que me assusta é que isso aí aconteceu em Santos. Só que lá na Praia Grande ontem, a gente também citou uma tragédia, num caso diferente, mas também envolvendo na morte de familiares, que foi aquela tragédia, não sei se você está me acompanhando agora, me assistiu ontem, senão você ia ficar informado sobre a questão também que aconteceu lá na Praia Grande, que a Amanda também atualizou lá no bairro Caiçara, onde um rapaz, não se sabe ainda o motivo, teria matado a mãe e o irmão e teria pulado. Me parece que do 4º andar também cometendo suicídio contra a própria vida. Os 3 acabaram mortos da mesma família. Aí me vem em Santos, local próximo, essa fatalidade aí envolvendo o elevador e 4 pessoas da mesma família que foram vítimas fatais. Terrível. Agora, eu quero dizer o seguinte, dos 2 casos que citei, Primeiro Impacto tem reportagem completa ao longo dessa edição. A Amanda Campos está comigo lá na divisão de tela, ela vai atualizar a qualquer momento mais detalhes sobre esse prédio. Quero saber da Amanda, em que data esse prédio foi inaugurado, essa informação que ela passou talvez seja a mais importante, de que uma equipe esteve antes do Natal lá para fazer reparos no elevador. Talvez ali a equipe já tenha desconfiado de que algo errado estava com esse elevador, né, Amanda? Aí até então talvez não tanta gente teria entrado dentro desse elevador e aí quando de repente 4 pessoas entram, o cabeamento não estava muito fortalecido, o elevador veio abaixo, né, Amanda?
Pois é, Dudu, é isso que fica essa dúvida no ar, até porque essa equipe foi fazer a manutenção do elevador no último dia 23. Então a gente tem aí alguns dias, esse hiato entre esses dias em que não houve nenhum tipo de incidente com o elevador. Tanto é que os moradores tinham acesso ao elevador de serviço do mesmo jeito que tem acesso ao elevador principal. Então não tinha, por exemplo, uma área do elevador de serviço que estava, por exemplo, isolada, ou eles estavam fazendo testes. A gente sabe que quando esses profissionais vão aos prédios, aos edifícios para testar todo o mecanismo do elevador, o elevador fica um dia inteiro, muitas vezes, ali só para os funcionários. Então as pessoas não podem transitar pelos elevadores, eles colocam uma plaquinha. E lembrando que esse edifício servia principalmente para os oficiais da Marinha que atuavam ali no Porto de Santos. Então os familiares estavam sempre por ali, passando ou não. A gente sabe que a vida desses oficiais acaba sendo itinerante, eles não ficam num mesmo local. Então muita gente entra e sai deste edifício com bastante frequência. Os moradores, claro, ficaram muito assustados. Isso porque eles não sabem o que pode acontecer, por exemplo, daqui para frente. Aconteceu isso num elevador de serviço. O que pode acontecer, por exemplo, no elevador principal, né, Dudu? Nessa época do ano, onde o fluxo de pessoas aumenta, dobra, triplica. A gente conversa aqui no Primeiro Impacto, nós fizemos várias reportagens, inclusive, sobre as pessoas que vão viajar, que vão pegar as estradas. A gente esteve na Ecovias, eu e a minha equipe, recentemente, para falar desse fluxo de veículo, e milhares de pessoas desceram a serra para passar realmente as festas de fim de ano no litoral. Então imagina o tamanho dessa tragédia se de repente um outro elevador também acaba despencando. Lembrando que esse elevador despencou do 9º andar diretamente para o térreo. Essas 4 pessoas, entre elas, um seria menor de idade, tá, Dudu? Então a gente ainda não sabe se seria adolescente ou se seria uma criança. Essas informações, esses detalhes ainda não foram divulgados pela polícia nem pela Defesa Civil. Isso porque eles ainda estão realizando as constatações no local. Pode falar, Dudu. Eu sei que você, nesse momento, e a nossa equipe de redação está em comunicação com as autoridades locais, tanto para saber sobre o resultado de perícia, como para saber também a identidade dessas vítimas e até informação de velório e enterro. Realmente um Réveillon marcado por uma tragédia, por uma tristeza para esta família. Você me trouxe uma informação também muito importante essa época do ano, não só ali em Santos, mas em todas as praias, muito movimentadas as praias estão, por conta de muita gente que tem apartamento, geralmente não desce para a praia, não desce para o litoral, e nessa época do ano desce para o litoral. Então, por isso é importante manter a manutenção dos elevadores, porque a gente sabe que a frequência de moradores, enfim, de pessoas que alugam apartamentos aumenta, principalmente no litoral. Então tem que tomar muito cuidado para não acontecer uma fatalidade como essa. Infelizmente, já não tem como reverter a situação. 4 vidas se foram, inclusive você trazendo a informação de que uma pessoa muito jovem acabou perdendo a vida nessa tragédia. Amanda, sei que você está em comunicação com as autoridades locais, você vai apurando mais detalhes. Assim que você tiver mais detalhes, você volta aqui para nos atualizar sobre esse fato terrível. 4h13 no relógio.